essa ideia de dar como se fosse um presente espiritual de aniversário para minha mãe, eu tomei de uma história que saiu no Veshinantam dessa semana, na revista de estudo de Torá, que temos todas as semanas. Então essa semana saiu uma história que o quinto Rebbe de Lubavitch, certa vez o Rebbe Rashab, ele estava estudando à noite com um companheiro na sua casa, e do lado dele estava dormindo o seu filhinho Yosef Yitzhak. E o Yosef Yitzhak era um menino muito bonito, um bebezinho muito fofo. Então o companheiro de estudos do Rebbe Rashab apontou para o bebê e falou: olha como ele é bonito, ele é iluminado. O Rebbe Rashab sentiu uma vontade muito forte de dar um beijo no seu filho. Quem não tem quando vê um bebezinho? Então o Rebbe Rashab ia dar um beijo, aí ele parou, não tocou na criança, sentou na sua mesa e começou a escrever um mamar, que é um discurso, um artigo racídico. E aí ele falou: quando esse menino crescer, eu vou dar isso para ele, vou entregar para ele. Realmente, alguns anos depois, ele entregou o discurso escrito e falou: meu filho, esse é um beijo racídico. Quer dizer, algo mais espiritual. A gente vê na nossa paraxá, não é diretamente conectado com a nossa aula, mas quando o nosso patriarca Yaakov vai reencontrar seu filho José na terra do Egito, está escrito que José deu um beijo no Yaakov, no Jacó, mas o Yaakov não deu um beijo no seu filho, depois de 22 anos. Por quê? Porque naquele momento Yaakov estava com um amor tão intenso que ele falou: o que eu vou fazer com esse amor, com esse sentimento? Eu quero aproveitar ele. Então naquele momento ele falou o Shema, porque em toda a sua vida ele nunca ia conseguir falar o Shema Israel com amor tão forte. Então nesse momento também quero homenagear minha mãe pelo seu aniversário, dar um presente racídico, um shiur de Torá. Óbvio que ela vai me cobrar depois um presente físico também, mas tudo bem, a gente dá conta. Hoje vamos falar da mitzvah mais difícil de toda a Torá, a mitzvah mais complicada, mais complexa de cumprir, que é o Kibud Avaim, é honrar e respeitar o pai e a mãe. No Talmud consta que é a mitzvah mais complicada. Então, quando eu estava preparando o shiur, comecei a juntar material, ditos dos sábios, histórias, e eu vi que é sem fim. Então a gente vai ter só um gostinho hoje, porque é muito intenso, sempre vai ter o que falar sobre essa mitzvah. Agora, por que é tão difícil honrar o pai e a mãe? A primeira resposta é que é uma mitzvah que não tem fim. Desde que somos crianças pequenas e temos conhecimento e consciência de honrar o pai e a mãe, até depois da vida deles, a gente tem que cumprir isso. Sempre temos que estar cuidando de como honrar eles, respeitar, não faltar com respeito. Inclusive, de todas as mitzvot que tem na Torá, todos os mandamentos, poucos têm a recompensa descrita na Torá. Tem pôr tefilim, por exemplo, amarrar o tefilim no braço. A mitzvah está lá, na Torá, consta lá. Mas a recompensa para isso não tem. Já honrar o pai e a mãe, está lá a recompensa. Por quê? Para que você tenha uma vida longa. Qual é a relação entre ter uma vida longa, prolongada, e honrar o pai e a mãe? Porque Deus paga sempre na mesma medida do esforço. Então, qual é a relação entre a ação que eu vou fazer de honrar eles e a recompensa? Então, uma das explicações é que às vezes a pessoa diz o seguinte: eu não tenho tempo para honrar meu pai, respeitar minha mãe, cuidar deles, eu não tenho tempo. Eu tenho trabalho, tenho meus afazeres, então falta tempo. Então Deus diz o seguinte: conte comigo, cumpra a mitzvah, com todos os requisitos, e o tempo que, entre aspas, você perdeu cuidando dos seus pais, eu vou compensar na tua vida, isso não vai faltar. Você ficou no total 5 anos cuidando, eu te pago esses 5 anos com juros e correção monetária. Então, a mitzvah de honrar o pai e a mãe, embora seja uma mitzvah muito difícil, a gente já sabe a recompensa. Então, se a pessoa está preocupada,
e se em breve vai embora do mundo, obedece o pai e a mãe, honra eles, independente deles estarem no mundo físico ou não, mas faça coisas em sua homenagem, e aí é garantida uma vida longa. Outro motivo porque é uma mitzvah muito difícil é porque não importa o quanto você vai fazer, nunca será suficiente. Pode fazer mais e mais e mais, nunca vai ser o suficiente. Sempre vai ter, não falhas, mas sempre vai ter mais coisa para fazer. Certa vez, Rabbi Tarfon, um sábio do Talmud, ele era uma personalidade, uma pessoa muito importante, com vários alunos. E certa vez ele estava passeando com sua mãe, dando voltas. No meio do passeio, a sandália da mãe, o sapato, o calçado dela estourou a correia e caiu. Então como que ela vai andar, uma senhora frágil, andar descalça na rua? Então o que ele fez? Quando ela ia dar um passo, ele colocava a mão embaixo do pé dela. Então ela pisava na mão dele. Isso até chegar em casa. Imaginem, sei lá quantos, 500 metros. Fazendo isso, imaginem como ficou a mão dele naquele dia. No dia seguinte, a mãe ficou muito emocionada com esse esforço do seu filho. E ela foi no Beit Midrash, na casa de estudos, e foi falar para os companheiros do filho: vejam quão grande é meu filho, o esforço que ele fez por mim. O que ela esperava? Que todos iam elogiar. Realmente, um sábio fazendo isso pela mãe é algo maravilhoso. A resposta foi bem diferente. Eles falaram para ela: teu filho não fez nem a metade da obrigação. Tudo aquilo que ele fez, ele também já era um senhor, era um grande rabino. Todo aquele esforço não era metade do Kibud Avim, não era metade da honra que ele devia à sua mãe. Então por isso é muito difícil, porque nunca vai ser o suficiente. E um terceiro motivo é que tem muitos detalhes. Tem muita coisa no honrar o pai e a mãe. Na Torá consta a mitzvah de honrar o pai e a mãe e temer a mãe e o pai. São mitzvot diferentes, e é interessante porque que diz honrar o pai e a mãe e temer a mãe e o pai na ordem inversa. Porque geralmente uma pessoa honra mais a sua mãe. Ele deve mais honrar a mãe. Quando se trata em pensar como honrar, ele vai honrar a sua mãe. Entre parênteses, talvez por isso que quando uma pessoa quer ofender outra, ele convoca a mãe do outro. Porque mexe na honra dele. Então a pessoa costuma honrar mais a mãe do que o pai e temer mais o pai do que a própria mãe. Porque o pai representa a severidade. Por isso a Torá troca a ordem e fala honrar primeiro o pai, depois a mãe, e temer a mãe e o pai, porque a pessoa deve honrar e temer ambos na mesma medida. Não é porque o pai é mais severo que ele deve ser mais temido do que a mãe. Tem muitos detalhes nessa mitzvah. Por exemplo, a proibição de uma pessoa sentar na cadeira do pai ou da mãe. É proibido. Se eu vou visitar minha mãe e ela está no quarto dela, eu quero sentar à mesa, eu não posso sentar no lugar dela sem pedir permissão antes. Eu não posso interromper meu pai quando ele está falando. E hoje em dia, no mundo onde o mundo é mais dos jovens, os jovens que movimentam tudo, então é muito comum, infelizmente, os filhos acharem que sabem mais do que o pai ou que a mãe. Então eles acabam sempre falando no meio e dando a sua ideia no meio. Isso é proibido. Mesmo quando o pai erra, por exemplo, um rabino está na casa do pai e ele vê o pai falando uma lei que está errada, ele está equivocado. O filho, que sabe mais do que o pai, não pode falar: pai, o senhor está equivocado. Ele não pode fazer isso. Mesmo que o pai esteja errado, o que ele sim deve fazer, ele pode falar: sabe pai, eu estudei de forma diferente. Ou sabe pai, em tal livro eu li que tem uma outra opinião sobre o assunto. Mas nenhum filho pode corrigir os próprios pais. E é tão difícil essa mitzvah, tão complicada, que o próprio Rabbi Yohanan, ele dizia
ele agradecia pela situação dele. Por quê? Porque ele ficou órfão de pai e mãe quando ele era muito pequeno. Então ele falava, de certa forma, Baruch Hashem, que eu sou órfão. Por quê? Porque ele achava que ele não conseguiria cumprir a mitzvah como se deve, de tão complicada que ela é. Óbvio que Baruch Hashem, todos os que têm pai vivos ou mãe vivos ou os conheceram em vida devem agradecer por isso. Mas a expressão de Rabi Yochanan mostra o quão delicada é essa mitzvah, quão grandiosa. E por isso mesmo é uma das poucas mitzvot da Torá que vemos a recompensa. Porque Deus sabe o quão difícil é. Pedir para pôr tefilim, que é o exemplo que a gente deu antes, não é tão complicado. Um pouco caro, talvez, agora com o dólar alto, mas não é complicado. Eu levo 5 minutos para colocar tefilim. Ah, tem toda a reza, tudo bem, mas a reza não é parte da mitzvah de tefilim. Só colocar, tudo bem, é fácil. Então Deus não precisa me dar a recompensa. Ou pelo menos não me contar qual é. Já honrar o pai e a mãe é tão difícil que Deus falou, sabe o quê? Deixa eu te falar qual é a recompensa. Vale a pena, vale o esforço, para pelo menos estimular a gente a cumprir de uma forma melhor essa mitzvah tão importante. Sobre honrar o pai e a mãe, tem alguns detalhes interessantes. Primeiro a gente falou que é temer e respeitar, por exemplo, não sentar no lugar deles. Depois tem a mitzvah de manter contato com eles. Então temer e respeitar é algo que a gente já faz desde pequeno. E aí a gente cresce, formamos família, Baruch Hashem, e muitos moram longe dos pais, ou tem trabalho, então o contato acaba ficando um pouco fraco. Conexão, ligar ou ir visitar acaba sendo uma complicação. Então saibam que dentro da mitzvah de honrar o pai e a mãe tem a visita também, tem se encontrar. Por quê? Porque quando uma pessoa encontra com seus filhos, ele tem naches, ele tem orgulho, ele quer escutar dos filhos, sabe? De certa forma o pai e a mãe se dedicaram tanto pelos filhos, tantos anos, eles querem pelo menos ter o orgulho de como estão os filhos agora, saber como eles vão, como estão seus netos, o trabalho deles, tudo isso de certa forma o filho deve ao pai. Então ele deve buscar sempre visitar ou se encontrar. Se conta que o senhor Menashe ligou para o seu filho uma semana antes do Pesach, falou, olha, meu querido filho, eu e tua mãe decidimos divorciar. Tá difícil, a gente já casou os filhos, já 50 anos de casados, a gente quer passear, cada um para o seu lado, para que continuar casado? Queremos ter novas experiências, então a gente vai se separar. Aí o filho fala, pai, pelo amor de Deus, de onde vem essa ideia? Não, vamos conversar. Sabe o que, pai? Eu vou ligar para minha irmã, e nós dois vamos levar todo mundo para passar o Pesach com o senhor. A gente vai poder conversar como se deve e bater papo. E aí, depois o senhor decide, depois de Pesach. Então o pai fala para o filho, tudo bem, eu vou aguardar até depois de Pesach. Ele desliga o telefone, o pai, e fala para a esposa, olha querida, já dei um jeito dos nossos filhos virem passar as festas conosco. Vamos ter que pensar em outra desculpa para o Rosh Hashanah. Os filhos devem buscar visitar os pais. E às vezes os filhos acham que estão atrapalhando os pais. Ah, chega lá, limpa a geladeira da mãe, tudo que ela cozinhou, suja a casa. Tem que cuidar, depois tem que ajudar a limpar. Mas a verdade é que isso traz naches, isso traz orgulho para os pais. Está escrito no Pirkei Avot que a coroa dos idosos, os mais velhos, são seus netos. Ver as crianças, tudo isso enche eles de orgulho. Então, por que privar um pai ou uma mãe desse tipo de prazer? Então, esse é o segundo detalhe em que Buda vai visitar, ou pelo menos ligar, quando possível, e se tornar isso ser mais possível e mais constante.
Isso é na vida adulta dos filhos. Depois vem um terceiro ponto, que é cuidar dos pais. Isso quando os pais já estão mais idosos e já não conseguem se virar por si mesmos. Então é a obrigação dos pais, é a obrigação dos filhos verem como que os pais vão ficar, se eles vão ficar num bom lugar, se vai ter gente cuidando deles e por que não eles mesmos cuidarem. Eu li um livro chamado Mortais, o autor é Atul Gawande. Ele é um autor indiano, um médico, um livro impressionante, eu recomendo a todo mundo, vale a pena porque abre os olhos. E lá nesse livro, o autor por ser indiano, ele traz a família dele. E ele conta como que é diferente a cultura indiana, e na verdade a judaica também era assim, como é diferente da nossa cultura atual, que lá, quando um patriarca envelhece, a família não deixa ele num lar abandonado. Pelo contrário, ele continua morando no meio da família e todo mundo tem um extremo respeito por ele. As decisões dele são escutadas. Se ele quer ir trabalhar, deixam ele ir trabalhar. E o autor ele diz que no nosso conceito hoje em dia, de um pai envelhecer e a gente coloca ele num lar, por melhor que seja o lar, é uma certa forma de abandono. Às vezes não tem opção, às vezes tem que fazer isso, não tem o que fazer. A família não é estruturada para manter alguém mais velho em casa, mas pelo menos, se está num lar, vai visitar, vai conversar, vai se importar. Se eu posso mencionar, óbvio, só a experiência própria, mas eu vejo muito meu pai, embora minha avó esteja num lar, meu pai está sempre dando um jeito de visitar e conversar direto. Por quê? Porque não é quando os pais envelhecem que a gente esquece da presença deles. Pelo contrário, no momento que eles mais precisam, aí que devemos estar mais presentes. Realmente, quem puder ler depois esse livro Mortais, recomendo muitíssimo. Não é um livro judaico, mas ajuda a gente a cumprir o judaísmo muito, muito melhor. Vejam bem, honrar o pai e a mãe é uma mitzvah tão, mas tão importante, que os nossos patriarcas temiam falhar com essa mitzvah. Se a gente notar na leitura da Torá, 2, 3 semanas atrás, lemos que o patriarca Jacó foi se encontrar com seu irmão Esav após 22 anos separados. E aí está escrito que o Jacob se preparou de 3 formas para encontrar o seu irmão. Mandou presentes, guerra, se caso houvesse guerra, ele separou a família em 2 batalhões para poder guerrear e fugir, e ele rezou para Deus. Mas espera aí, Jacob, vamos bater um papo aqui com ele. Jacob era um justo, uma pessoa perfeita, completa, dono da verdade, ele era a própria verdade, como a gente já comentou num shiur sobre a mentira. Jacob era perfeito. O Esav, seu irmão, era um perverso, um caçador, assassino, idólatra, fazia todos os maiores pecados. E agora, no encontro entre os dois, Jacob teme o seu irmão, o pecador? Claro que Deus está do seu lado. Por que que o Jacob temeu ele? Exatamente pela mitzvah de honrar o pai e a mãe. Jacob esteve ausente 22 anos. E quem cuidou do seu pai? O Esav. O Esav, a gente lê na Torá que ele tinha muito respeito pelo seu pai. Ele cuidava do pai, ele que dava comida para o pai. Então, na hora do encontro, Jacob ele falou, peraí, meu irmão tem um mérito tão grande, pode ser que eu não tenha mérito suficiente. Essa mitzvah é tão poderosa que, embora meu irmão seja um perverso, pode ser que ele ganhe numa guerra, ele ganhe contra mim, ele ganhe de mim. E não só isso. Olha que fantástico que era o Kibud Av, a honra que o Esav tinha pelo seu pai. É muito forte, e no Talmud consta que dificilmente alguém vai conseguir cumprir essa mitzvah como o Esav, o grande perverso. Por quê?
O Yaakov, quando ele foi enganar o seu pai, ele foi levar comida para o pai, travestido de Esav. Tem todo o detalhe, a gente já explicou no shiur, não vamos voltar em tudo como que ele pode enganar, mas ele entrou vestido de Esav. Que roupa que ele estava usando? Então está escrito que tinha uma roupa muito especial do Esav, que era guardado na casa da sua mãe. E que roupa era essa? O rei da época, Nimrod, ele tinha uma roupa que veio desde Adão. Deus fez essa roupa para o Adão quando ele percebeu que ele estava nu. E essa roupa foi de pai para filho, até que foi parar na mão do Nimrod. O Esav cobiçou aquela roupa, ele assassinou o rei e conseguiu vestir aquele manto, aquela roupa. Quando ele usou a vestimenta, ele sentiu a santidade naquilo. Então ele falou, embora seja uma roupa muito boa para caça, porque ela atraía os animais que ele queria caçar, ele falou, eu vou guardar essa roupa para usar somente quando eu vou visitar o meu pai. Então esse é um dos motivos por que ele guardou a roupa na casa da sua mãe, na casa do seu pai, porque ele só usava para servir o seu pai. Quantos de nós fazemos isso? Quando a gente vai para uma reunião, usamos um terno bonito, a gente vem para a sinagoga, a gente sai para a rua, põe uma roupa mais jeitosa. Não necessariamente, quando a gente vai encontrar nosso pai, nossa mãe, a gente usa essa roupa. Às vezes a gente já está em casa, vai de bermuda. O Esav fazia exatamente o contrário. Ele usava a sua melhor roupa somente para visitar o seu pai. Para todo o resto, ele usava qualquer coisa, era um caçador. Para entrar para o pai, na presença do pai, ele usava como se fosse uma capota, uma roupa bonita, chique, só para o pai. Esav cumpria essa mitzvah de uma forma fenomenal. E por isso, no encontro de Yaakov e Esav, Yaakov temeu. Porque ele falou, olha o mérito do meu irmão. Olha como ele cumpre essa mitzvah tão sagrada. E ele fez isso por 22 anos sem que eu tivesse a oportunidade. Yaakov esteve ausente da vida dos pais por 22 anos, por bons motivos. Para casar, para fugir do irmão que queria matar ele. Mesmo assim, Yaakov estava em falta. E esses 22 anos que ele não cumpriu o Kibud Av Va'em, lhe foram cobrados. Como? Seu filho, José, também sumiu da sua vida por 22 anos. Exatamente como um castigo por Yaakov, por ter falhado nessa mitzvah. Tão grandiosa que ela é. Tudo bem. Honrar o pai e a mãe, então, vimos que é uma mitzvah muito querida, muito especial. Mas será que a gente realmente precisa que a Torá nos ordene isso? Já não é meio óbvio que todos devem honrar o pai e a mãe? Um não-judeu também tem esse tipo de honra. Mais ainda, o Talmud traz a história de Dama Benatina. Dama Benatina era um não-judeu, que morava lá na nossa região. E esse não-judeu ensinou a gente como honrar o pai e a mãe também. Tem duas histórias, uma consta no Talmud Bavli, da Babilônia, e outra no Talmud de Jerusalém, Talmud Yerushalmi. São histórias muito bonitas, são breves. A primeira delas, no Talmud Bavli, conta que certa vez uma das pedras preciosas do peitoral do sumo sacerdote sumiu, caiu do peitoral, ninguém achava, e souberam que esse Dama Benatina, ele tinha essa pedra. Então os sábios foram comprar a pedra dele, e ele aceitou vender. Eles falaram uma quantia, sei lá, vamos falar 100 moedas, e ele aceitou. Ele falou, o problema é que eu não tenho como entregar a pedra agora. Por quê? Porque essa pedra está num cofre, e o cofre está trancado, e a chave do cofre está embaixo do travesseiro do meu pai. Meu pai está dormindo agora. Eu não vou despertar e acordar meu pai para pegar a chave. Os sábios que foram comprar a pedra acharam, ele deve estar querendo mais dinheiro. Sabe o que? A gente paga 200, 300, 400, 1000 moedas pela pedra.
E ele falou, não vou acordar meu pai para fazer essa venda. À noite, quando o pai despertou, ele dormiu o dia inteiro, os sábios ficaram esperando lá. Então ele pegou com a chave, pegou a pedra e foi entregar para os sábios. E aí os sábios tiraram o dinheiro para pagar e iam pagar a quantia final que eles tinham falado, 1000 moedas. Aí o Dama recusou, ele falou, não, eu quero 100 moedas, eu tinha aceitado as 100. Eles insistiram um pouco, ele falou, não, eu não vou vender o mérito da honra que eu tive pelo meu pai por dinheiro. Quer dizer, ele realmente honrava o seu pai. Então os sábios o abençoaram e dentro de um ano nasceu para ele uma parada, uma vaca vermelha que era usada no ritual no templo, e ele vendeu também aquela vaca para eles e conseguiu uma boa quantia. Ou seja, ele correu o risco de perder um excelente negócio porque ele não queria acordar o pai dele, não queria atrapalhar o pai. Já no Talmud Yerushalmi traz uma outra história do Dama Ben Hatina. Se conta que ele era uma pessoa muito influente, muito importante, e ele tinha reuniões diárias. E nessas reuniões, a mãe dele sempre aparecia. Mas ela não aparecia para honrar o filho, para ver como o filho era importante. Pelo contrário, ela tinha alguns problemas mentais, então ela chegava lá, tirava o sapato dela e começava a bater nele na frente de todo mundo. Aí o Dama ficava quieto. E ela batia. E ele só falava de vez em quando, mami, eu acho que já deu. Mas ela continuava. Certa vez o sapato caiu da mão dela, ele se abaixou, pegou o sapato e devolveu para a mãe e ela continuou batendo. Ele fez isso para a mãe não ter que se agachar e pegar o sapato de volta. Quão felizes somos de não ter que passar por esse tipo de situação. Mas é assim que se honra o pai e a mãe. Uma forma, às vezes, extrema. A Alahá diz, a lei diz, que se a mãe vem e pega a carteira do filho, cheia de dinheiro, joga no mar, o filho não pode falar nada. Depois à noite ele pode chorar um pouquinho. Mas ele não pode faltar com respeito, não pode ofender sua mãe e seu pai nem por conta disso. Então, qual é o motivo que a Torá nos ordena? Eu acabei de contar 2 histórias de um não-judeu cumprindo essa mitzvah, e de uma forma belíssima, uma forma que a gente aprende disso. Então, por que a Torá nos ordena? E várias vezes consta na Torá essa mitzvah. Muita gente acha que essa mitzvah apareceu nos 10 mandamentos. 5º mandamento, honrarás teu pai e tua mãe. Mas, na verdade, essa mitzvah já foi entregue antes, logo depois que os judeus saíram do Egito. Deus nos ordenou isso no terreno de Mará. Deus nos ordenou honrar o pai e a mãe. Por quê? A lógica diz, por que eu devo honrar meu pai e minha mãe? Porque eles me deram, fora que me deram a vida, eles me sustentaram, pagaram minha escola, me apoiaram. Então agora eu tenho que retribuir. Essa é uma lógica que o mundo todo tem que seguir. Eu devo honrar meu pai e minha mãe, porque eu devo a eles muita coisa. O problema é que nem sempre essa lógica funciona. Deus nos livre se um pai abandona a família. Bebezinho acabou de nascer, o pai vê que não vai conseguir lidar com isso, ele foge. Óbvio que é um crime isso, mas nesse caso, o filho não deve nada ao pai. O pai não esteve presente na vida dele. Então, cadê a nossa lógica? Pela Torá, o filho ainda deve respeito. Se o pai aparecer depois de 50 anos, o filho tem que honrar o pai. Por quê? Porque não se trata de retribuição. Se trata de uma mitzvah. E por isso mesmo que foi dado em Mará. Foi dado no deserto essa mitzvah. Por quê? Porque no deserto ninguém tinha que retribuir nada para os pais. A água saía da rocha do poço de Miriam, caía pão, maná do céu, eles estavam protegidos, os pais não tinham que fazer nada com os filhos, não tinham que dar nada, e ainda assim, os filhos devem honrar seus pais e suas mães, porque não depende de retribuição, não depende de quanto meu pai fez por mim, é o que eu vou fazer para ele, pelo contrário, eu devo honrar meu pai e minha mãe, simplesmente por eles serem meu pai e minha mãe.
Inclusive, se a gente analisar nos 10 mandamentos, temos 5 mandamentos numa tábua da lei e 5 na outra. Os 5 primeiros são preceitos entre a pessoa e Deus. Saber quem é Deus, não profanar o nome de Deus, não fazer idolatria. O Shabat, nas segundas tábuas da lei, tem os preceitos entre um homem e seu companheiro. Assassinato, adultério, falso testemunho, não cobiçar as coisas dos outros. Interessante que o preceito de honrar o pai e a mãe está na primeira tábua. Como se fosse um preceito não entre uma pessoa e seu próximo, que é o pai e a mãe, mas sim entre uma pessoa e Deus. Porque Deus quis indicar que uma pessoa, cumprindo esse preceito, ele está honrando o próprio Deus. Quando uma pessoa vem para o mundo, existem 3 sócios: pai, mãe e Deus. Se uma pessoa consegue honrar 2 deles, automaticamente ele está honrando Deus. Quer dizer, Deus falou o seguinte, como se fosse: eu quero que vocês me honrem. Como vocês vão me honrar? Vou dar uma dica: honrem os próprios pais. Fazendo isso eu me sinto honrado. Quando uma pessoa honra seus pais, ele se aproxima da origem. Como funciona isso? Certa vez, num avião, tinha um rabino e um cientista sentados lá. Os dois estavam viajando com suas famílias, isso é antes da pandemia, podia levar todas as crianças sem máscara. E aí, o cientista começou a perceber algo muito interessante. Ele chegou para o rabino e falou: olha, rabino, me explique, por favor. Eu vejo aqui no avião que o tempo todo seus netos vêm até o senhor, seus filhos e netos, e vêm perguntar se o senhor não está com sede, não quer comer alguma coisinha. Já meus netos e filhos não saíram do celular, tem o Wi-Fi do avião, eles ficaram vendo vídeo, lendo livros, não vieram nenhuma vez falar comigo. Por que isso? Por que para o senhor tem tanta atenção e eu não tenho? O rabino pensou um pouquinho, falou: olha, eu vejo que o senhor é um cientista, acredita na teoria de Darwin, certo? De onde vieram todos os seres humanos? Do macaco. Já eu e minha família acreditamos na Torá. De onde vieram todos os seres humanos? De Adão e Eva, 2 pessoas criadas pelas mãos de Deus. Pois bem, cada vez que os teus filhos e netos vão falar contigo, eles veem que eles estão retrocedendo, porque o Senhor está mais perto do macaco do que eles. Então eles vão te servir, como assim? Eles estão servindo o macaco? Já os meus filhos, quando eles vêm falar comigo, eles estão chegando mais próximos de Adão e Eva. Quer dizer, eles estão se elevando. É assim que eles me enxergam. Quando nós honramos nossos pais, nós nos aproximamos mais de Deus. É a melhor forma que a gente tem. Temos a reza, claro, temos outras mitzvot, mas a honra do pai e a mãe é a honra ao próprio Deus. Cada vez que a gente cumpre isso, a gente se eleva. O shiur de hoje, na verdade, foi só uma introdução a essa maravilhosa mitzvah. Não tem, como a gente falou logo no começo, não tem fim a mitzvah de honrar o pai e a mãe, sem fim de histórias também que a gente pode trazer, como os nossos patriarcas honravam seus pais. Na Torá consta que Abrão só saiu para cumprir sua primeira missão de sair da terra de Ur-Kasdim para a terra de Canaã, depois que seu pai faleceu, porque ele não ia abandonar o próprio pai. É uma mitzvah maravilhosa. Agora cabe a cada um de nós buscar as melhores formas de cumprir, como muitos aqui que estão assistindo são eles mesmos pais. Como que um pai cumpre a mitzvah de se honrar? Porque ele também é pai. Como que ele cumpre? Sendo bondoso com os filhos. Porque um pai sendo bondoso com seu próprio filho, ele faz com que o filho tenha mais vontade de honrar o seu próprio pai. Então, se eu trato bem os meus filhos, de uma forma carinhosa, uma forma afetiva, eles vão querer cumprir melhor essa mitzvah. Por isso, entre parênteses também,
um pai deve evitar bater no filho. Às vezes tem que dar um pet, me desculpem todos aqueles que acham que tem que dar prisão para isso, mas às vezes tem que dar um pet. Mas tem uma idade que é proibido isso. Por quê? Primeiro, porque não adianta. Depois que já está grande, o filho não vai sentir nada levando um tapa. Mas também porque às vezes, se for um filho descontrolado, ele vai acabar devolvendo no pai ou na mãe. Então ele vai estar fazendo um crime pela Torá, uma verá, um pecado muito sério. Então o pai também deve honrar o pai e a mãe, se honrando, não deixando os filhos pecarem nessa mitzvah. Que possamos todos nos esforçar nessa mitzvah, honrar o quanto possível nossos pais, nossas mães, que infelizmente o pai já não está nesse mundo, ou a mãe deve honrar através de ser uma boa pessoa, porque quando a pessoa é correta, todos elogiam os seus pais que o criaram. Então, honrando também, dando tzedakah em seu nome, estudando em seu nome, e com certeza, cumprindo essa mitzvah de Kibud Av Va'em, de uma forma fantástica, também teremos brachot, bênçãos fantásticas, vida longa, e em breve, o maior motivo de todas as mitzvot, que venha logo nosso Mashiach Tzidkeinu, e que junte todos os filhos e pais, todos aqueles que estão e que já se foram em Jerusalém, na Terra Santa, com paz para todo mundo. Vou agradecer a todos os que participaram no shiur aqui pelo Facebook, não consigo ver todo mundo, mas Shkoyach.